Uhum. Falar igual nós não vamos conseguir, verdade? Então, há dentro da nossa fala o que a gente chama de preconceito linguístico. E o que é preconceito linguístico? O pessoal da capital fala correto e o pessoal do interior fala errado. Na linguística Sim. já não existe. Na linguística já não existe isso. Na linguística existem variações. Ou Aham. seja, existe a linguagem que é falada em um determinado grupo e a linguagem que é falada em outro determinado grupo. Né? A linguagem do Rio de Janeiro, ou seja, o sotaque, né? Eu falo sotaque, tem pessoas que falam sotaque, né? Então isso é uma Uhum. variação. Qual é que está correto e qual é que está errada? Nenhuma das duas. Na linguística a gente diz que todas estão corretas. Né? Agora, tem algumas coisas que nós fomos treinados para ter preconceito. Né? Na fala, Sim. por exemplo, a fala sem concordância, nós vai, né? Isso é horrível para a gente. Mas em alguns ambientes mas em alguns ambientes ela está correta. Você acredita? Porque Aham. assim é considerado na linguística. Quando vocês se entendem, a fala está correta. Na gramática, seria um erro de concordância verbal, Sim. né? Então, o que é uma concordância verbal? Você coloca um pronome que não combina com a conjugação, né? Nós Aham. vai, não. Nós iremos, né? Ou nós vamos, né? Mas nós Aham. vai não dá, porque nós é plural, né? E vai é singular, ele vai, né? Seria a terceira pessoa do singular. Então, existe, às vezes, na fala, esse tipo de como é que se diz? Eu não vou dizer que é um erro, mas esse tipo de falta de concordância, ele me incomoda um pouco porque eu aprendi, não pela minha profissão, mas pelo que me ensinaram mesmo, que isso está errado. Né? A subir para baixo, subir para cima, descer para baixo, né? Isso é chamado de quê? De pleonasmo. Entrar para dentro e sair para fora. E o que é um pleonasmo? Um pleonasmo seria uma repetição da mesma ideia. É igual se eu falar Aham. carro, automóvel. É a mesma coisa. Então, subir só pode ser para cima. Descer só pode ser para baixo. Para mim comer, para mim falar, essa colocação do pronome oblíquo aí, né, no meio das frases, ele está errado. Né, porque o pronome oblíquo, ele é um complemento, né, ou seja, ele seria um objeto indireto. Eu vou começar a complicar as coisas aqui. Mas o mim, vamos simplificar, o mim, ele não conjuga verbo. Então, Uhum. para mim fazer, para mim comer, para mim falar, é considerado errado na fala. Logicamente que a grande população, todo mundo fala para mim. Eu, às vezes, Aham. luto para falar. Às vezes eu vou falar, é para mim, dá para mim aí comprar, né, o dinheiro, dá para mim. Então, por quê? Porque isso aí é um vício da nossa linguagem. O correto é para eu fazer, para eu comer, para eu falar, para eu brincar, porque eu conjuga verbo. Mim não faz nada, né? Mim não conjuga verbo. Mim é final de frase. Mim é um complemento. Ele é um objeto indireto. Ele complementa o sujeito, no caso, da oração. Então, Sim. ele está sempre no final, não no meio da frase. Então, esse mim aí, às vezes, me dá uma chacoalhada, mas por causa do conhecimento, né? Mas, na verdade, eu também sinto vontade de falar mim, rapaz. Eu gosto de... Por quê? Essa forma aí é a forma que todo mundo fala. Então, existe dentro da linguagem, ou dentro da linguística, ou dentro da fala, né? O que a Aham. gente chama de fala coloquial e a fala informal, né? Então, o que Sim. seria essa fala formal, ou chamado de coloquial, a formal e a informal? A formal é aquela roupa do casamento, é aquela Aham. fala, aquela que você estudou, você se preparou, você vai falar na faculdade, vai falar numa palestra, vai falar no púlpito, numa igreja, você tem que usar essa linguagem formal. E aí, quando você não tem recursos, né, Aham. lexical, o que é um recurso lexical? É um vocabulário que tenha mais palavras, né? Você não tem muita palavras para falar, você Aham. só tem aquelas. Você é pobre.